tudo na vida que acontece de negativo, logo a seguir vem algo positivo. E toda vez que eu entro em campo é mais um pedacinho da realização do meu sonho. Mas quando eu nasci, meu primeiro tudo é Cabral. Cabral já lembra o quê? Descoberto do Brasil, logo Caravela. Caravela puxa o quê? Vasco da Gama. O coração de Valtinho, como de qualquer outro, é um músculo involuntário que contrai e relaxa sem parar durante toda a vida de uma pessoa. Já nascemos assim, para contrair e relaxar. É a vida. E no futebol parece que é pior, que o digo Vasco da Gama nesse ano de 2009. Um jogo aqui no Vasco que minha pressão subiu e tal, aí me deram um remedinho, aí fui lá, fiz um check-up, examinou, botei aquele aparelhozinho que tu fica para medir a pressão, sabe? Uhum. Aí a bicha subia, descia e tal. O coração de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e atual presidente do clube, acompanhou o ritmo do time desde a queda para a segunda divisão, pela primeira vez na história, até a volta triunfal. O campeão voltou! O Vasco volta nos braços do povo, que o povo, sim, emana dignidade, paixão, sentimento e amor. O Vasco é isso. É possível, sim, você ser honesto, você ser competente e ser vencedor. Eu me orgulho muito de fazer parte desse grupo de profissionais e não só de profissionais, de amigos que eu fiz em 2009. Prepara que o ano que vem vai dar muita glória esse time aí pra gente. Vem pra disputar todos os títulos. É tudo, meu irmão. É Vasco no coração e no sentimento. Esse sentimento que não para virou frase de campanha logo depois da queda. E foi a primeira de muitas ações para reconstruir o clube, que precisava de um novo time. Ninguém realiza nada sozinho e principalmente se você não consegue incutir nas pessoas, né, essa necessidade de mudança. E o projeto que me foi apresentado foi algo que realmente me motivou a sair do Sul, né, e enfrentar esse desafio do Vasco na Série B. Fácil? É claro que ninguém achava que seria fácil. O Vasco, depois da queda, estava sem técnico. E só 8 jogadores tinham contrato. 8. Era um Vasco sem dinheiro, sem moral e com muita desconfiança. Aí o treinador veio, Dorival Júnior. Os jogadores também vieram, a maioria desconhecidos. Esse grupo de atletas, se não é o grupo dos sonhos dos nossos torcedores, pode ter certeza que é um grupo que eles têm todos os motivos para se orgulhar. É diferente. Você vê que o time corre mesmo, entendeu? Todo mundo dando sangue, tá entendendo? E as coisas mudou para melhor. Carlos Alberto não era desconhecido, mas tinha uma desconfiança tamanha, como se fosse um jogador de várzea. Ele sabe que ele tem que voltar a jogar a bolinha dele redonda, que de repente eu acho que até a seleção dá pro Carlos Alberto. Não é qualquer jogador que vai vir aqui e botar a cara para bater, né? Mas demorou para cair a ficha do sempre contestado Carlos Alberto. A cara para bater ele não deu, simplesmente porque nos momentos decisivos ele não estava em campo e não é força de expressão. O escurinho era um escuro direitinho, agora tá com a mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba de algum escurinho que ele fez em gratidão. O jogador é sempre... Ele não vem com certificado de garantia, a gente nunca sabe o que encontrar. Da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu num bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. O escurinho era um escuro. Desconfiança até hoje tem gente que tem, né? Acho que isso é uma coisa que só vai acabar quando eu chegar pra vocês e falar assim, ó,
pendurei minha chuteira, então aí não vai ter mais desconfiança nenhuma. Carlos Alberto tinha um prazo de validade maior, todo o resto do segundo semestre, para mudar a opinião do torcedor. Torcedor que é exigente, o fanático como Valtinho. Assim que ele pegou e foi para a segunda divisão, né, me deu mais força, eu mandei trocar tudo. Inclusive, o que era pintura eu mandei azulejar, para provar pro pessoal que o Vasco não tá morto. O Vasco tá vivo e vive dentro de mim. Logo na primeira partida da Taça Guanabara, o Vasco foi derrotado pelo Americano. A reação foi rápida e chegou a empolgar a torcida. Mas o time perdeu 6 pontos na competição porque havia escalado Jefferson irregularmente. O jogador ainda não estava inscrito. Resultado: Vasco eliminado da semifinal. Família cobra aí. A minha mulher, pô, foi isso que você escolheu? Então aguenta. O amadorismo inicial foi silenciado com a chegada de Rodrigo Caetano, que teve carta branca para profissionalizar o departamento de futebol. O diretor executivo fez a ligação entre diretoria, jogadores, comissão técnica e funcionários. Mas você tem que resolver o problema um de cada vez, sob pena de repente não conseguir resolver todos no momento certo. Na Taça Rio, mesmo com uma boa campanha, tomou um banho de realidade ao ser goleado pelo Botafogo, 4-0. Depois dessa ducha fria na Taça Rio, o Vasco percebeu que seu caminho de volta à primeira divisão seria mais tortuoso. E passava também por evitar problemas extracampo, como salários atrasados. É sempre muito difícil, né? Você foi navegar em outros mares aí que você não conhecia, entendeu? Que não era a condição do Vasco, né? Então, Dorival Júnior entrou em cena para evitar um maremoto durante a navegação vascaína. E o departamento de futebol foi à praça pedir empréstimo, buscar parceiros, usar uma verbinha da patrocinadora Eletrobras. E foi pagando os jogadores, mas só os jogadores. Everaldo de Oliveira Galvão, o Vevé, é funcionário do Vasco há 12 anos. Só que a história dele com o clube começou muito antes, exatamente no futebol de salão, onde o habilidoso pivô conquistou nos anos 80 o Campeonato Brasileiro. Encarar adversários e conquistar títulos era fácil, porque Vevé sabia o que fazer com a bola. Difícil foi ter que viver 5 meses sem salário. Minha vida tocou, graças a Deus, principalmente por causa da minha família. E por eu ter um amor muito grande pelo clube, que sou vascaíno desde garoto. É um período difícil, né? Mas, ao mesmo tempo eu compreendo a situação do clube, sempre esperando melhorar. Tanto é que eu não falhei, continuo no clube, trabalhando direitinho, né? Fazendo a minha função. E ele estava certo. Uma semana depois do título, os salários atrasados foram pagos. Aqui estando bem, tudo corre bem. Aí quando aqui vai mal, aqui embaixo também vai mal, a gente já sabe disso. No dia 20 de novembro, o Vasco anunciou a demissão de 83 funcionários. Mas o nome de Vevé não estava entre eles. Só não se sabe até quando. O Vasco sempre teve problemas estruturais, de um modo geral, e isso ninguém esconde. Aliás, os clubes cariocas têm muitos desses problemas. Financeiros foram apresentados também. E acho que a diretoria teve uma participação muito digna, muito séria, e decisiva nesses instantes. Essa tormenta passou, mas outras aconteceram, e dentro de campo. O Estadual do Rio tinha ficado para trás, mas a Copa do Brasil estava mais que viva. O Vasco não perdia jogo nenhum e pegou o Corinthians de Ronaldo na semifinal. Na primeira partida, 1-1. Na volta em São Paulo, 0-0. O Vasco se despede sem perder um jogo sequer. Se a pessoa se estivesse na Libertadores, poxa, seria uma maravilha, né? O coração assim tá nervoso, tá batendo mais acelerado. Não, já tomei um remedinho, o bichinho já tá... Aqui uma pausa para contar um pouco da história do Vasco. Uma das mais ricas e talvez a mais democrática de todos os clubes de futebol do Brasil.
Em 1898, final de século XIX, a República existia há apenas 9 anos no Brasil. No dia 21 de agosto, 4 jovens apaixonados por remo, Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre Davelar Rodrigues e Manuel Teixeira de Souza Júnior, juntaram 62 sócios. Nascia o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 1904, quando a escravidão no Brasil havia sido oficialmente banida há apenas 16 anos, o Vasco teve na figura de Cândido José de Araújo seu primeiro presidente negro. Mas olhem bem para essa imagem. O cabelo e a pele dele foram modificados para que ele parecesse branco. Tristes hábitos da época. Em 26 de novembro de 1915, o Lusitânia se fundiu ao Vasco. A bola de futebol encontrava no Vasco um porto seguro para despertar uma duradoura paixão. E em 7 de abril de 1924, o presidente do clube, Dr. José Augusto Prestes, assinou ofício em que repudiava as pressões para expulsar do Vasco os atletas negros ou os de origem humilde. Esse fato é um marco na história do futebol brasileiro e da defesa das liberdades civis. Desde a fundação do futebol em 1915, o Vasco foi subindo as divisões do Campeonato Carioca rapidamente, até estrear na Primeirona em 1923. O time era recheado de jogadores negros e de operários, todos arrebanhados nos terrenos baldios dos subúrbios cariocas. Os outros times eram formados exclusivamente por jovens da elite. O resultado da estreia do Vasco na primeira divisão carioca foi o título. O vascaíno é um lutador, é um navegador, é um homem de vitória. Eu, por sorte, sou vascaíno desde que nasci. Sou vascaíno. Além do remo, o Vasco tinha descoberto no futebol sua outra paixão, seu outro mar. No próximo bloco, você vai ver como foi a navegação do Vasco pelos mares da Série B do Campeonato Nacional. Uma equipe grande, quando cai, é obrigação dessa equipe voltar à Série A e, mais ainda, a responsabilidade de finalizá-la como a campeã da competição. Em sua estreia pela Série B contra o Brasiliense, 1-0. O coração de Roberto Dinamite, como já dissemos, acompanhava o ritmo do time. Para ser mais exato, acompanhava a tabela de classificação. O coração do presidente vascaíno batia feliz na terceira rodada. Na sexta rodada, se preocupava levemente. A nona e 10ª rodadas assustaram. A cada jogo que você assiste, você com certeza ela altera um pouquinho, mas logo depois o Vasco vencendo, ela volta ao normal. Dale, 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 meu Vasco! As vitórias vieram sim. A queda na Copa do Brasil coincidiu com a queda na Série B. O Vasco chegou a ficar 6 partidas sem vencer. Com 2 rodadas na 8ª posição. Só na 15ª rodada, o Vasco disparou na tabela. E na última rodada do primeiro turno, goleada sobre o Ipatinga. O cenário era perfeito. Maracanã com mais de 76 mil pagantes.
4-0 na cabeça do adversário. E o primeiro lugar estava garantido. O coração de Roberto Dinamite, esse já assumiu um ritmo normal de batimentos. Nesse momento, virando o primeiro turno, com certeza esse era o principal objetivo. A partir de agora, passamos a ter alguns outros que naturalmente vão se desenhando com o desenrolar do campeonato. Mas a imensa torcida ainda não era hora de ficar bem feliz. Depois de vencer fora de casa o Brasiliense na estreia do retorno, o Vasco em casa caiu da prancha. 2-0 para o Ceará. A liderança? Bom, essa o Vasco não largou nunca mais. Para ficar bem feliz, o Vasco buscava a classificação para a Série A, de preferência com antecipação, sem estresses. No imensa torcida bem feliz, norte e sul desse país, no estrela, a terra brilhar e dormir, uma grande salva de palmas, essa equipe vascaína aí. A gente sofreu bastante, né? Mas sempre com esperança, sabe? Sempre com esperança, sabendo que, claro, que ia, no fim dá tudo certo como tá dando, né? Qual a diferença que você sente do time do Vasco do ano passado para esse de agora? Garra. Tem muito mais garra esse time. E tem o Carlos Alberto, que é um diferencial do time esse ano. Carlos Alberto? Sim, ele mesmo. Mas não o mesmo Carlos Alberto do primeiro semestre, de vários cartões amarelos, cartões vermelhos e contusões sem fim. O novo Carlos Alberto começou realmente a dar a cara para bater. A cara dele, bem entendido. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. Carlos Alberto e o Vasco estão no avião para Fortaleza. Não sabemos o que passa em sua cabeça, mas um dos sentimentos podia ser o de frustração. Contundido, Carlos Alberto não jogaria. E o Vasco podia garantir classificação para a Série A nesse jogo, enquanto alguns praticavam o sono dos justos, enquanto a torcida nordestina assumia a tietagem nacional pelo Vasco. Enquanto o Vasco controlava a ansiedade treinando, a lua cheia vigiava os corações de toda a brasileira nau vascaína. Ninguém ganha de véspera. A gente está vendo jogos que são complicados, contra o ABC, contra o Fortaleza, contra o Bahia, são todos os times que estão lutando para não descer e os jogos são muito difíceis. Tudo deu certo, até porque a gente não saiu com resultado negativo. Claro que não saímos com positivo também, mas um ponto somamos um ponto, ficamos agora com 5 pontos na frente do Guarani. É isso. O desesperado para não cair Fortaleza arrancou um empate de 1-1 com o Vasco. Mas ninguém no time carioca parecia preocupado, nervoso, nada disso. Pode deixar a euforia, o oba-oba, entrar para dentro do campo, porque a gente sabe que a cada jogo é muito difícil, foi muito difícil até chegar até aqui. Cada ponto somado é uma aproximação maior do título. Título sim, porque a volta era questão de tempo. Pouco tempo para o sol voltar a brilhar no rosto de todos eles. Porque foi exatamente jogando no Rio de Janeiro contra o Juventude que veio oficialmente o grito de "O Vascão voltou". O Maracanã não cabia mais nem um palito de dentes de cheio que está. E no meio da torcida, nosso Valtinho, vascaíno e bem feliz. Cadê a Martinária? O Vasco marcou primeiro. O Juventude, outro desesperado para não cair, empatou. Mas a festa dessa vez não seria interrompida. Pênalti para o Vasco. O técnico Dorival Júnior mandou Carlos Alberto bater. O personagem, o jogador, o contestado, o irregular. 11 meses de agonia terminaram ali, nos pés de Carlos Alberto. Agonia que terminou para o próprio jogador. Vitória, festa, volta olímpica, taça improvisada. Esses foram os heróis da subida. Fernando Praz, Paulo Sérgio, Fernando, Tite, Ramon, Milton, Souza, Alain e Carlos Alberto. Adriano e Elton, fora os reservas.
redenção do Vasco, redenção de Carlos Alberto, redenção de muitos. Foi o maior desafio na vida de Dorival Júnior, que agora estava superado. Maior agonia sentida pelo coração de Roberto Dinamite, mas que acabara de passar. E a fé de Valtinho no clube, que representa a fé da torcida, dessa torcida que não deixou o sentimento parar, que foi mais um jogador, mais um herói. Essa fé vascaína se renovou definitivamente. Na realidade, a maior força do Vasco estava fora de campo. Primeiro pilar da reconstrução vascaína. Dorival Júnior, o comandante do navio, controlou a tripulação com sua calma e levou a embarcação vascaína sem medo das tormentas. Carlos Alberto, que teve sua história pessoal parecida com a do Vasco, de queda, reconstrução e volta por cima. Ele representou o time. Todo barco precisa que sua estrutura funcione, que os remos não se quebrem pelo caminho, que haja dinheiro para a comida da tripulação. Rodrigo Caetano cuidou disso. Quem deixou que tudo acontecesse e fluísse sem interferências foi o presidente, craque e ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Ele trouxe toda essa gente. E finalmente Valtinho. Não o Valtinho pessoa física, mas toda a torcida do Vasco, que nós representamos aqui na tela com a figura de Valtinho, o apaixonado, o vascaíno. Esses são os pilares da volta do Vasco para a primeira divisão nacional. Uma equipe grande, quando cai, é obrigação dessa equipe voltar à Série A e, mais ainda, a responsabilidade de finalizá-la como a campeã da competição. Era exatamente isso que faltava, o título. No Maracanã, contra o América de Natal, a obrigação chegou. 2-1 e título da Série B. O Vasco fez por merecer, porque o Vasco, em momento algum, mesmo na segunda divisão, não deixou cair nada. Mas e agora, Vasco? Agora é só o começo de uma nova era. O primeiro passo foi dado: navegar por águas certas e seguras e manter sua imensa torcida bem feliz. Vasco com coração, com respeito a todos nós. Meu telefone está aqui, ó. São Januário é o Caldeirão, ó. É isso aí. Valeu, Vascão! Campeão da Série B de 2009 e, se Deus quiser, campeão da Série A de 2010. Valeu, Vascão, do meu coração. Mas que bonito é o início da constelação de estrelas amarelas na bandeira do Vascão. Sai da frente que o nosso Vasco vai passar. Grande como é sua torcida, unida pra fazer seu time campeão, mas que emoção. Nas águas da vitória eu vou nadar, viu? E no Maracanã vou festejar. Cruz de Malta no peito do almirante, fé em Deus, o nosso eterno comandante. Cruz de Malta no peito do almirante, fé em Deus, o nosso eterno comandante.